os dilemas do proletariado. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como é difícil nós que somos da classe operária, da classe trabalhadora, temos que trabalhar apenas para a sobrevivência e, na maioria das vezes, com algo que não nos identificamos. Não sentimos um prazer, uma satisfação de fazer aquele trabalho, de desenvolver aquela função. Tá? E aqui me vem um questionamento, vem na verdade uma observação muito importante, que é sobre o autoconhecimento. Quando você entende quem você é, quando você entende o que você gosta de fazer, quando você se entende como ser humano, você tende a reconhecer os lugares onde você se sente bem, onde você se sente confortável, as atividades que te fazem sentir, né, essa inspiração, essa motivação de realizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu pai, por exemplo. Ele sempre trabalhou com roça, com frutas, com agricultura familiar e afins. E é algo com o qual ele sempre se identificou. E ele sempre soube que era aquilo que ele gostava de fazer. Sempre teve conhecimento de como cultivar a terra, de como fazer uma plantação, quais os melhores períodos, né, para plantar e para colher, e todos os produtos que deviam ser utilizados na plantação e afins. Então é algo com o qual ele sempre se identificou, né? É algo que ele sempre gostou de fazer. Né? Ele tem um autoconhecimento, né? Ele sabe o que gosta de fazer, ele sabe qual é o seu caminho. Só que no decorrer da vida, conforme ele envelhecendo e trabalhando, ele acabou sofrendo alguns acidentes, adquirindo algumas enfermidades e, consequentemente, por consequência da gravidade, ele não pôde mais exercer nenhum trabalho e se aposentou, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com esse exemplo é que ele sempre soube o que ele gostava de fazer e o que ele queria fazer. Tá? Então, nunca existiu nenhum conflito quanto a isso. E quando você não sabe o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, e quando você não vai à luta, não atrás daquilo, quando você não corre atrás daquele objetivo, você tende a ficar andando em círculos, né? Fazendo uma coisa e outra coisa, e assim por diante, e coisas que você não gosta de fazer, coisas que você não quer fazer. Tá? Mas por falta de autoconhecimento, de determinação, de seguir o caminho real que você quer, né? Você tende a ficar postergando aí, fazendo coisas que não tem nada a ver com. Então eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre a vida e suas nuances, suas diversas facetas, né? Porque algo que eu sempre gostei muito, com o qual eu sempre me identifiquei desde que me entendo por gente, foi com a área de cinema. Você gosta muito de filmes, série, novela, minissérie, desenhos e afins. Então sempre foi algo que eu gostei, que eu gosto muito, de desenvolver textos, de fazer leituras sobre a área, fazer resenhas, comentários sobre séries, filmes, etc. Isso nunca foi segredo, né? Desde a adolescência eu sempre gostei disso, isso nunca foi segredo pra ninguém, assim, pra absolutamente ninguém. Então nas minhas rodas de amigos, eles sempre souberam disso, né, das coisas que eu gostava. Consequentemente eu sempre me identifiquei com pessoas que também gostam do mesmo conteúdo, né, do mesmo assunto, das mesmas coisas, e assim a gente conseguia manter ali um vínculo duradouro. Só que conforme a gente foi crescendo, se tornando adultos, né, amigos casando, constituindo família e afins, as coisas vão ficando meio que monótonas, sem graça, sem sentido. A vida adulta vai se tornando uma coisa opaca, né, sem beleza nenhuma. Um estado cinzento de acordar, dormir, e não existe uma alegria no meio dessa existência toda. Tá? E é algo assim que eu não concordo que devia ser, né? Porque a maioria dos adultos acabam se lançando aí nas drogas, nas bebidas alcoólicas e afins, porque eles não têm alegria de viver, essa é a verdade. E quando você se encontra em um estado que você não tem nenhum propósito, você não tem nenhuma alegria, você não tem nada, absolutamente nada, a não ser o acordar e dormir, a tendência é você procurar escapes, né? Pra sua mente conseguir relaxar de alguma forma.
E assim, porque eu trouxe toda essa reflexão aí no início? Porque hoje eu queria falar com vocês sobre o arquétipo, como eu falei já no outro vídeo, que eu tô utilizando o arquétipo de Buda, né, que é um arquétipo mais tranquilo, de paz, tranquilidade, reflexão, iluminação, desapego. E eu sinto que eu estou muito reflexiva, muito inerte, assim. Tudo está acontecendo mais aqui dentro, né? Tudo está acontecendo mais no mental, né? E pouco está acontecendo no externo, no exterior, pouco está acontecendo aqui fora. E em consequência disso, muito está acontecendo aqui dentro. E isso está um dilema para quem precisa trabalhar com o público, para quem precisa trabalhar com esforço físico, né? E é justamente a maioria das funções dos operários, né? As formigas que carregam o alimento para o formigueiro. Então é isso. E eu arranjei um novo serviço freelancer, tá? E logo comecei a pensar que eu teria que utilizar outra vez o arquétipo do cavalo, obviamente, para isso. E o arquétipo do cavalo não tem muita conexão com o arquétipo de Buda, tá? Vou ser bem sincera aqui. Porque o cavalo é mais movimento, o cavalo é mais força, agilidade, tá? E afins. Enquanto o arquétipo de Buda é mais parado mesmo. É mais meditação, reflexão e muito pensamento, tá? Ou, conforme você vai evoluindo aí, né, na utilização desse arquétipo, você vai acalmando a sua mente, né, eliminando esses questionamentos, porque uma coisa que eu observei, né, eu tô sempre observando tudo, é que as pessoas falam sobre meditação, tá, como uma forma de limpar a sua mente de todos os pensamentos. Mas quando você está iniciando esse processo de meditação, você não vai conseguir logo de imediato se tornar um Buda iluminado, com a mente completamente limpa. Isso não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é vários pensamentos diversos começarem a invadir sua mente quando você estiver naquele momento ali de reflexão, de meditação, tá? Muitos pensamentos vão invadir sua mente, etc. E você vai começar a pensar em tudo aquilo. E não tem como você decidir que não vai pensar em nada. Não tem como você bloquear a sua mente de todos esses pensamentos, tá? As coisas vão acontecer naturalmente como as fases da lua, tá? Então é isso. Não teria como utilizar o arquétipo do cavalo junto com o arquétipo do Buda, tá? O arquétipo do Buda em si, ele já traz essa calmaria, né, como eu falei, esse desapego, e utilizando ele como arquétipo do mago, existe uma grande chance de você manifestar seus objetivos, seja lá eles qual for, de forma imediata. Mas o cavalo, não sinto que existe uma conexão assim, com o arquétipo do Buda. Uma combinação interessante seria o cavalo com o Mercúrio, também conhecido como o Deus Hermes, trazendo toda essa força e agilidade do cavalo juntamente com a eloquência e a comunicação do Deus Hermes, né, de Mercúrio. Então pode sim existir uma grande conexão entre esses dois, mas entre Buda e cavalo não existe uma conexão. Eu teria que tirar Buda. Não é algo que eu tô querendo fazer agora, tá? Vou ser bem sincera, não é algo que eu estou querendo fazer. Não quero tirar Buda da minha vida, não quero. Quero permanecer com Buda, talvez até o final do ano. Não sei, é uma energia com a qual eu me conecto, inclusive, só fazendo esse adendo aqui, né? Lembro-me já de diversas pessoas que me conheciam me chamar até de Buda, tá? Porque me parece assim, já aconteceu. As pessoas me chamarem de Buda, você é uma Buda, você é isso, você é aquilo, você é uma monge e tal. Por quê? Justamente por conta desse desprendimento das coisas materiais e de tudo. Tipo, tanto faz como tanto fez. Inclusive até mesmo das críticas, dos julgamentos e dos apontamentos, né? Cara, é interessante demais. Quando você vive assim, é um tanto faz absoluto, sabe? Tipo, tanto faz, a vida é isso, tanto faz. Não tem por que você se desesperar ou sabe, colocar as mãos na cabeça e correr pelas ruas. Porque eu sou uma pessoa que quando eu me identifico com alguém, né, quando eu me sinto à vontade com alguém, eu falo muito. Quando eu não conheço a pessoa, obviamente eu sou mais introspectiva, tá? Mas quando eu começo a estar à vontade com aquela pessoa, eu falo pra caramba mesmo. E aí, às vezes falo até coisas besteiras, coisas que não tem nada a ver. E o problema das pessoas, a maioria, é que elas levam muito a sério as coisas que as outras pessoas dizem, tá? Quando às vezes ali não é algo muito sério, às vezes foi porque não existia um filtro, tá? Não existia um pensamento antes da palavra. E esse é o maior erro da comunicação às vezes. Por quê? Porque quando você fala algo, você tem que pensar não somente no que você vai falar, mas como o outro vai interpretar isso, né?
baseado na experiência de vida desse outro. Então, existe todo esse contexto ali, né? Cara, às vezes você interpreta uma pessoa baseado no que você vê sobre ela totalmente errado, totalmente errado. E essa é o interessante da vida, né? Esse é o interessante da vida, tá sempre aprendendo mais e mais e mais e vivendo, principalmente vivendo. Sim, e quando você vem aqui pra internet, falar, conversar, contar coisas, você tem que vir com essa mente, tá? Porque, tipo, opiniões e tal, blá blá blá. Não, livro aberto, tá? Porque aqui é um livro, aqui é um diário aberto, onde você fala sobre tudo, onde eu falo sobre tudo, onde eu comento, onde eu respondo vocês aí nos comentários. E pra mim isso não tem nenhuma barreira, sabe? Nenhuma barreira física ou não física. Por quê? Porque, como eu falei antes, a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada a esconder, absolutamente nada. Então, tudo que eu falo aqui, eu falaria pra qualquer outra pessoa na rua, se me parasse pra perguntar. Bom dia, eu gostaria de saber isso. Claro, querida, tal, falaria tranquilamente. Então, pra mim, isso não é nenhuma barreira, tá? Esse vídeo foi mais pra gente refletir um pouco sobre essa questão de trabalho, de vida mesmo, de amores, religiões e tudo mais. E é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Essa conversa é mais uma conversa mesmo de desabafo do que tem acontecido nesses últimos dias, né? Essa questão de trabalho, arquétipos, como escolher o arquétipo baseado no seu momento, né, pessoal. E é isso também, pra não ficar sem vídeo aqui, pra não abandonar o canal. Comentei com vocês, gostaria que eu falasse nos próximos vídeos.